Acampando com o Criador. A gente vai aprender muita coisa sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre animais, sobre natureza, então tem muita coisa que a gente vai aprender. Então vamos começar lendo aqui Boas-vindas à Natureza. Espero que as minhas próprias memórias de acampamento e minha vivência estudando a natureza lhe inspire a conhecer mais sobre o Criador. Que sua unidade reforce a amizade, seja mais companheira de Jesus e pesquise mais a sua palavra. Então aí está um pequeno recado do pastor Erickson, que ele fez aqui o estudo bíblico para a gente utilizar nos nossos cultos, nas nossas reuniões aqui aos sábados. Pode descer mais um pouquinho aí, Wilson. Pode passar essa parte de Ellen White. Aí, o tema, os índices do tema, vamos falar rapidão, só para a gente ver o primeiro tema nosso, que a gente vai estudar hoje, é sobre a Bíblia. Descobrindo a luz. Para os desbravadores que não sabem, a lição da escola sabatina dos adultos e dos jovens falam sobre a Bíblia. Então, tem muitos jovens aqui que está nessa live que pode contribuir bastante com a gente, para a gente aprender mais e mais sobre vocês. Mas uma coisa interessante que eu vou fazer nessa live é mostrar o quanto vocês já sabem a respeito da Bíblia. Vocês já sabem muita coisa e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Pode descer aí, Luizinho? Pode passar. Pode passar a proposta. Aí, descobrindo a luz. Tem duas imagens aí, de duas pessoas acampando, e ali parece que é um conselheiro tentando acender uma fogueira. Então um dos meninos fala o seguinte: tínhamos que ter lanterna, o capitão não acende nunca essa fogueira. E o capitão ali, no caso, ele fala: Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, tentou centenas de vezes até conseguir. Eu só preciso ter persistência. E o outro desbravador ali fala: a lâmpada dele produzia 30% de luz, enquanto o vagalume produz 99% de luz. E fica a pergunta: quem é que inventou o vagalume? Na imagem de baixo ali, mais uma charge aqui, ó, do capitão falando: se você encontrar uma lanterna, irá supor que um engenheiro a criou. Então quem é o criador do vagalume? Os animais são máquinas vivas fantásticas que nos fazem perceber que há um Criador. Então, essa pequena ilustração mostra um pouquinho a respeito do poder de Deus através da natureza e como ela transcende todas as invenções humanas, ela consegue ser superior a tudo que a gente possa criar, possa imaginar. A natureza de Deus já faz isso infinitamente mais. Assim como o caso aí do vagalume, que já emite 99% de luz e ele nem precisa se esforçar muito para abrir a sua lanterna ali. Agora uma parte interessante aqui, que está escrito no livro de Jó, que é um dos temas principais da palavra de Deus e a gente tem que estar bem atento ao que ela quer dizer. Cleito, abre seu áudio aí, por favor, e leia para a gente o que está escrito aí na tela em Jó 12, de versos 7 a 9. É Jó? Jó? Fabinho? Isso, pode ler o que está na tela Fabinho, aí, tá Cleito. ouvindo? Jó 12, versos 7 a 9. Peraí que... Jó 12, 7. Ah, é o que está na tela aqui já, né? Não é? A natureza é o primeiro livro de Deus que nos revela como Deus, poderoso Criador, como Deus é poderoso Criador. Pergunte, porém, aos animais e eles os ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignoram que a mão do Senhor fez isso? É isso.
É isso mesmo, Cleito, obrigado. Tem uma parte interessante aqui do estudo que a gente vai ter hoje, que fala sobre as obras de Deus através da natureza. Então, imagina que vocês estão numa praia, com areia bem fofinha, e vocês estão dormindo ali. Quando vocês acordam, vocês olham para trás ali na areia e tem algumas pegadas. Vocês têm a plena convicção de que alguém passou ali, certo? Essas pegadas, elas identificam uma pessoa. A natureza, quando a gente começa a analisar ela, quando a gente começa a estudar mais sobre a natureza e pegar nos seus mínimos detalhes, assim, para quem estava na live de terça-feira na especialidade de dinossauros, a gente estudou bastante sobre a natureza de Deus e como Deus criou os dinossauros, como é que eles viveram aqui na Terra, quais eram as formações deles e como eles morreram. A gente vê em cada detalhe ali da criação dos dinossauros, para quem esteve ali na live pode observar, as pegadas de Deus, ou seja, aquilo que Deus criou, o cuidado que ele teve com todos os animais ali e o que ele teve que fazer, infelizmente, para eles não estarem mais vivos hoje. Então a gente vê através da natureza, como a gente acabou de ler aqui no verso de Jó, o quanto Deus ele se importa com a gente e a gente consegue visualizar Deus através da sua criação, principalmente da natureza. O sábado que a gente se encontra hoje é um dia de memorial, né? É um dia para a gente lembrar daquilo que Deus criou ao longo de todos os dias. É um dia para a gente descansar e um dia para a gente santificar. Então, sempre quando chega no sábado, a gente sempre tem que lembrar e agradecer por tudo que Deus fez e faz por nossa vida através da sua criação. Antes da gente entrar nas perguntas ali, são 3, é bem rapidinho, eu gostaria de fazer algumas perguntas para os desbravadores e os desbravadores da diretoria irão responder brevemente, fazer um pequeno comentário de cada resposta do desbravador. Então, vou começar aqui por ordem alfabética, começar com a Clarissa. Clarissa, eu vou te fazer uma pergunta, você responde, e o Wilson ele vai fazer um breve comentário da sua resposta. Então, vamos começar com a Clarissa. A pergunta é, Clarissa, o que você acha de mais interessante na Bíblia? Responde aí pra gente. O que você acha mais interessante na Bíblia? Ela tá perdidinha aqui ainda. Ela tá com vergonha porque tá na live, mas desde pequena, Clarissa, não é eu que tenho que responder, mas a gente conta várias histórias da Bíblia para ela. E ela sempre pede o pai e para a mãe contar as histórias bíblicas. Não só ela, como a minha mais velha também, a Letícia. E assim a gente está aprendendo um pouquinho cada dia mais sobre a Bíblia. Então, Clarissa, o que você vê de mais interessante na Bíblia? Nada, você vê? Nenhuma história que te impressiona? Aí, ó, ela já respondeu. As histórias bíblicas. Muito bem. Wilson, um breve comentário a respeito das histórias bíblicas, quão importante elas são para a gente. As histórias bíblicas eu sempre gosto de falar essa... Vocês conseguem me ouvir? Conseguem, né? Sim, pode falar. Essa analogia que eu vejo, que a Bíblia nos ensina, como um GPS, que eu sempre digo, né? Você pode ver aquilo que as pessoas passaram, tanto de positivo quanto de negativo, e você extrai daquilo melhor para você. E tem até um ditado que fala que o tolo ele aprende com seus próprios erros e o inteligente ele aprende com os erros dos outros. Então, por exemplo, você vê na Bíblia ali pessoas extraordinárias, como foi Davi, e você vê as conquistas gigantescas, as grandes glórias, os grandes acertos de Davi, você pode extrair isso para você, né? Que é uma história, por exemplo, que é muito famosa entre as crianças com Golias, né? Com o gigante. E também a gente vê também o lado negativo na própria história de Davi, que é para a gente não cometer, né? Então, para mim, a Bíblia é isso. As histórias da Bíblia é um GPS para a gente. Muito bem. Lembrando que a gente está ao vivo no Facebook, né? Para quem não está aqui no Zoom, mande um comentário aí do que você acha de mais interessante na Bíblia, que a gente vai ler depois e fazer um breve comentário do que vocês colocaram aí. Vamos para o próximo aqui. Edward, abre seu áudio aí, por favor.
nos fale o que você acha de mais impressionante quando você lê a Bíblia. É sobre como a forma que Deus conduziu os animais para a Arca de Noé, falando que ia haver um dilúvio. E Deus conduziu todos os animais, um par de animal, pares de animais dentro, dentro da arca. É impressionante mesmo, né? Você parar para pensar. Os animais vindo em filinha, né? E obedecendo ao que Deus mandou. Mas eu vou ler esse comentário aqui para Nice. Nice, acabei de desmutar você. Pode falar para a gente, por favor, sobre esse comentário do Edward aí, o que ele achou uma das coisas mais impressionantes da Bíblia, a ida dos animais à Arca de Noé. Realmente, Edward, eu também às vezes paro para pensar e às vezes a gente acha que é meio difícil de entender, né? Que na verdade não é, né? Porque a gente sabe que o poder de Deus é infinito, né? Então ali com o seu poder ele fez com que cada animal, eu não sei se foi através da sua voz ou até mesmo pensamento, ou, né? Não sei como que Deus agiu ali na hora, mas a obediência de cada animal ali par, tanto fêmea como macho, né? Entraram na arca, né? Par em par. Aí a gente vê a grandeza de Deus, né? Como grande é o poder do nosso Deus, né? Se ele é capaz de fazer com que um animal faça o que ele quer, imagino que ele não é capaz de fazer na vida da gente, né? Então eu acho que é uma lição de vida para a gente, esse poder, né, que Deus tem sobre todos nós aqui na Terra. O que basta mesmo é que a gente se entregue a Ele. Beleza, Edward? É isso mesmo. É impressionante realmente a gente ver como Deus conduz, né, a sua criação, as suas ideias. Para quem está aqui no Zoom, eu peço para que vocês mandem o que vocês acham de mais interessante aqui no chat, que a gente vai ler, porque o nosso tempo é curto e a gente tem algumas coisinhas a falar. Pode ser diretoria também, manda no chat aqui do Zoom que depois a gente pode ler para todo mundo ver o que vocês acham de mais fascinante, mais impressionante que tem na Bíblia. Vamos seguir o estudo? Tem algumas perguntas aqui, são 3, e a gente vai depois dar para vocês uma enquete, um link do Google, para vocês responderem corretamente, para a gente ver o que vocês estão respondendo, se vocês estão entendendo a lição. Então, a primeira pergunta diz o seguinte: para conhecer o caráter e plano de Deus, precisamos de uma revelação especial, que ocorreu de 2 maneiras. Então, tem 2 versos aqui, que vocês vão ler, e depois a gente vai responder lá na enquete que vocês vão receber, ok? Então, o primeiro texto está em Hebreus 1, verso 1 e 2, e 2 Pedro 1, verso 21. Toda essa pergunta vai estar lá no link da enquete e a resposta vocês vão colocar lá também. Pergunta 2. Dá para a gente responder agora e depois vocês vão colocando lá. Pergunta 2 é para a gente ler Deuteronômio 8:3. Eu já peço para que alguém aí, Amanda, por favor, já se organize para abrir esse verso. E a outra pessoa também em Mateus 4:4. Vamos rapidinho ler esses 2 versos para saber a resposta sobre como Jesus usava a Bíblia e quanto da Bíblia devemos anotar. Quem tiver com o Deuteronômio aí, não sei se a Amanda já está aberta, Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Pode ler. Deuteronômio 8, verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. De tudo que procede, ok. Mateus 4, verso 4, por favor, alguém. Mateus 4, verso 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. De toda a palavra, né? Então, aí tem 3 alternativas. Quanto da Bíblia Jesus usava e quanto da Bíblia devemos adotar. Aí tem a alternativa só o Novo Testamento, toda a Bíblia, ou só aquilo que concorda. É importante a gente ter a plena convicção dessa resposta, porque senão a gente vai estar faltando com alguma coisinha, alguma explicação que vai faltar. Então eu vou pedir para quem responder isso aqui, deixa eu ver quem está online aqui. A Rafa está online? Rafa, desmutei seu áudio. Responde essa para a gente, Rafa. Quanto da Bíblia a gente deve usar?
Repete que eu Pode não falar. ouvi. Quanto da Bíblia a gente deve usar? Só o Novo Testamento, toda a Bíblia, ou só aquilo que você concorda? Toda a Bíblia. Toda a Bíblia, exatamente. Próxima pergunta, pergunta 3. Parabéns, Rafa. Pode pular isso aí, daqui a pouco a gente volta nisso. Pergunta 3. Para descobrir o que a Bíblia revela sobre um assunto, precisamos ler todos os textos sobre determinado assunto comparando. Para descobrir o que a Bíblia revela sobre o assunto, precisamos ler todos os textos sobre determinado assunto comparando. Alguém, por favor, leia Isaías 28, verso 13, que é a nossa última pergunta aqui. Isaías 28, Isaías. 13. Isso, pode ler, Liz. Por isso o Senhor lhes dirá: ordem sobre ordem, sobre ordem. Regra é mais regra, e regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali, para que saiam, caiam, de costas, fiquem presos no laço e sejam capturados. Deu Muito para bem. entender? Deu para entender, sim. Eu consegui entender plenamente. Edward, você falou que você queria ler, mas você vai acabar respondendo essa pergunta aí. Para descobrir o que a Bíblia revela sobre um assunto, precisamos ler todos os textos sobre determinado assunto comparando. Comparando o quê? Um pouco aqui, um pouco ali. Comparando textos entre si. Comparando com outras crenças ou comparando com filósofos e cientistas. Responde pra gente aí. Primeira. Ele respondeu aqui no chat. Primeira. Primeira. Pouco aqui, Será que pouco tá ali. certo? Tá certo, Nice? Você concorda com ele? Concordo. Está certa a resposta. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Quem responder, responde apenas uma, aí deixa a outra para outra pessoa. Temos aqui 13 pessoas online no Zoom e também tem no chat aí do Facebook, dá para vocês mandarem a resposta para a gente também. Então vou soltar algumas perguntas aqui, vocês vão respondendo, abre o áudio rapidinho e só responde uma pergunta só. Só para vocês terem a noção de quanto vocês já conhecem a Bíblia. Então vamos lá, primeira pergunta sobre a Bíblia. Quantos livros tem a Bíblia? Responde aí. 66. 66. Amanda não responde mais nenhuma outra pergunta. Próxima pergunta. Qual é o maior salmo da Bíblia? Qual é o maior Cleiton respondeu salmo da Bíblia? 119. Mandou no chat. Muito bem, Cleiton. Muito bem. Agora fica quieto. Não responde mais não. Qual profeta era calvo e chegou a ser zombado pela sua condição? Qual profeta era calvo e chegou a ser zombado pela sua condição? Tia Tânia Alguém respondeu. responde? Eliseu, certo, tia Tânia. Que personagem bíblico era ruivo? Jesus, Davi ou Daniel? Coloquei até a alternativa agora, hein? Que personagem bíblico era ruivo? Clarissa Cleiton respondeu, Davi. respondeu, Davi. Muito bem. Qual profeta é conhecido por causa das lamentações? Qual profeta era conhecido por causa das lamentações? A Clarissa respondeu de novo, Jeremias. Larissa, você já foi, não pode responder de novo. Uma resposta por pessoa. Vamos mais duas perguntas aqui que a gente tem um tempinho a mais. Quem escreveu o livro de Apocalipse? Fácil essa, hein? Jennifer mandou João no chat. Muito bem. Exatamente. Mais uma pergunta. Por quanto tempo Moisés e o povo hebreu ficaram no deserto? Por quanto tempo Moisés e o povo hebreu ficaram no deserto? O Edward respondeu 40 anos. Muito bem. Edward, repetindo, hein? Tem alguém que não respondeu aí? Está Ô, online? Fabinho, tem gente acertando no chat aqui também, tá? Vanessa colocou Jeremias, tem gente no chat do Facebook também aqui acertando as Yuri. perguntas, hein? O pessoal tá atento. Muito bem, muito bem.
Eu não tinha respondido. Vamos lá, Vamos mais duas perguntas aqui. Para quem não respondeu, hein, gente? Só para quem não respondeu. Quem foi vendido por seus irmãos como escravo? Quem foi vendido por seus irmãos como escravo? José. Boa, Anice. Última pergunta agora, hein? Agora eu vou pegar pesado. Chega de pergunta fácil. Pergunta nível Tia Tânia agora, hein? Preparem aí a Bíblia, preparem os seus conhecimentos. Essa pergunta aqui ela é realmente difícil. Não sei se vocês vão conseguir responder, hein? Estou testando vocês agora. Vamos lá. Qual era o nome do irmão mais velho de Jesus? Vai, tia Tânia. Pergunta a tia Tânia. Qual era o nome do irmão mais velho de Jesus? Rafa, eu sei que você sabe. Muito bem, gente. Vocês acertaram. Criança. Jesus era primogênito. Ele não tinha nenhum irmão mais velho. Todo mundo acertou. Vamos só completar o nosso estudo, que já faltam 7 minutinhos aqui. Desce aí, Ursinho, por favor. Sobe aí, quer dizer. Para a gente ter algumas curiosidades que tem a respeito da Bíblia aí na parte amarela. Que fala um pouquinho do que vocês já falaram aqui, né? Os livros do Antigo Testamento foram reunidos por Esdras, olha que curiosidade, e o Novo Testamento pelos primeiros cristãos após a morte dos apóstolos. Então Esdras, ele reuniu todo o Antigo Testamento ali, todos os livros que a gente conhece hoje, toda a Torá, toda a lei ali, e o Novo Testamento pelos primeiros cristãos. O primeiro livro escrito foi Jó. Quem sabia dessa aí? E ele foi escrito por Moisés cerca de 1500 anos antes de Cristo. E os últimos foram as cartas de João e o Apocalipse, no fim do século. Entre o Antigo e o Novo Testamento existem 400 anos sem profetas, ou seja, ficou 400 anos sem Deus falar ali por meio de uma pessoa. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas porções em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Acho que teve alguém aqui no chat, acho que foi inclusive a Arielle, o que ela achou mais fascinante na Bíblia foi a quantidade de escritores e também o tempo que eles passaram escrevendo e também as 3 línguas que eles escreveram aqui na Bíblia e tudo com conformidade, com harmonia. É interessante esse ponto também. E a última curiosidade aqui que o estudo traz para a gente, a Bíblia não tem os livros em ordem cronológica, e sim ordenados por tipo de leitura, sendo o Pentateuco de Moisés, indo de Gênesis a Deuteronômio, os históricos de Josué até Ester, os poéticos de Jó até Eclesiastes, os profetas maiores de Isaías até Daniel, os profetas menores de Oséias até Malaquias, os evangelhos de Mateus a João, história do Novo Testamento em Atos, cartas e epístolas de Romanos até Judas e o livro do Apocalipse com as profecias nos tempos do fim, os tempos finais. Wilson, coloca no finalzinho do estudo que tem um compromisso para a gente fazer ali rapidinho antes do Wilson mandar aí a enquete para vocês responderem, faltando 5 minutos para a gente terminar a classe aqui. Pode passar lá para o final. Minha decisão. Senhor Deus, decido fazer da Bíblia a minha lanterna para que me guie neste mundo de escuridão. Se você concorda com isso, que Jesus, que Deus, né? Ele decidiu fazer a Bíblia a lanterna para nos guiar, para mostrar o que a gente deve fazer aqui, que a Bíblia é o grande manual. Mande um sim no chat aí, manda um amém, para a gente ver se vocês concordam com isso. Dini mandou sim, Cleiton amém, Edward amém, mas é claro, Amanda amém, Rafa e Felipe sim, Clarissa, Tia Tânia, todo mundo concorda. O Wilson vai mandar agora para vocês o link da enquete, mas antes da gente começar a responder, o Wilson ainda não manda, eu peço para que o Cleiton faça uma oração, e se ele quiser falar um pouquinho, fazer um plano geral aí sobre o estudo da Bíblia, por favor, Cleiton, libere seu áudio aí. Tia Tânia levantou a mão ali, rapidinho. Tia Tânia pode falar antes do Cleiton. Aqui, Espera aí, Cleiton. Deixa a Tia Tânia, aí depois você encerra.
Fala, tia Tânia. Não, eu tinha levantado a mão para responder o irmão de Jesus, que era o Tiago. Será que era Tiago? Eu não lembro. Eu lembro que nos estudos do ano passado a gente aprendeu e era um dos últimos livros da Bíblia. Não, de fato, Tiago Ou é era Tiago irmão, ou é mas ele era o mais Judas? velho? Não, era Tiago. Tiago não era lembro. irmão de Jesus. Mas será que ele era o mais velho? Eu acho que Não não era sei. mais velho. Não era o mais velho. Então, Cleito, por favor, finaliza o estudo para a gente e termina com uma oração. Você viu como gera algumas dúvidas, até mesmo nos estudos, a gente acaba aprendendo. Por isso que é importante a Bíblia ser a luz diária. E o mais interessante, não é só nos estudos. A Bíblia, para tudo, tem uma resposta. E o ideal seria que não só a diretoria, viu, desbravadores, mas vocês, esse estudo online que nós estamos fazendo com vocês, que foi mandado o link, foi mandado até mesmo o livrinho via WhatsApp, procure ler, procure tirar suas dúvidas. Assim você vai sendo uma luz. Bem, como a gente viu lá no começo, que disse o quê? Que quem foi o inventor da lâmpada? Thomas Edison, não foi? E ele fala, a lâmpada ele produzia quanto? 30%. E o vagalume produz o quê? 99%. E quem fez o vagalume? Deus. Se ele deu capacidade do vagalume produzir uma luz de 99%, imagine para o ser humano. É isso que eu quero chegar. Desde que nós estejamos firmes em sua palavra. Que busquemos a alternativa correta. Então, agora, essas são minhas palavras e eu vou fazer uma oração, uma breve oração. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esse estudo online. Muito obrigado, Pai, por estarmos via online, mesmo assim distantes, mas nos capacitando a aprender a cada dia. Faça com que essa pandemia passe logo, que possamos estar juntinhos novamente, lá na sua igreja, na sua santa casa, para podermos assim nos abraçar e nos confraternizar um com o outro, Pai. Estamos com saudade do seu santo templo e ainda mais dos membros e dos desbravadores também, Pai. Que o Senhor nos proteja e nos guarde nesta semana. Muito obrigado por tudo. Isso eu lhe agradeço por Jesus. Amém. Amém. Tudo contigo, Silvio.